Ó, que isso, hein? Tem um estúdio aí, meu pastor. Tem nada? Que maravilha, ó, que iluminação maravilhosa. Ué, você falou que tinha que estar bem iluminado. Que legal, É, muito bom. boa câmera pra mim aqui é que tá. Eu não sei se tá bugado, o que que é, mas Eu tô ela, aparecendo. ela tá preta aqui. O senhor tá me vendo, não? Não, não. Mas se tiver na live, beleza. Não tem Tem- problema não. É perigoso você me ver por outro aparelho. Pessoal, Tá tá dando para ver aí o pastor Samuel, que interessa, o pastor Samuel. preto. Tá dando para ver aí, tá tudo Bom, ok? eu acho que ficou preto sua câmera pro pessoal também. Porque o Carlos. Beleza. É o que importa, eu não tô te vendo não, mas eu sei que você tá aí. O Carlos disse que dá para ver os dois. A Luana disse que dá para ver os dois. Não, ficou escuro. Carlos, eu não pude ir na igreja porque o meu carro estragou. Eu voltei lá do acampamento dos jovens. Assim, foi Deus que trouxe de volta. O carro quebrou a correia lá e aí depois em casa que eu não saí mais com o carro para evitar problema. Só amanhã agora. Mas obrigado por ter lembrado, sentido minha falta lá. Muito obrigado. Deus abençoe. Pessoal, já que tem uma turminha boa aí, ó, já vou começar já para a gente já ir ganhando tempo. Hoje nós temos um convidado mais que especial, que é o pastor Samuel. Vai ser muito legal para nós todos. Eu gostaria de... Misericórdia. Pastor Samuel, a gente sempre começa com a mensagem introdutória, aí logo em seguida passa a palavra e o senhor toma conta. Faça como for melhor. Ok? Pessoal, eu gostaria de ler com vocês aqui em Juízes 3:31. A palavra de Deus diz: Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou Israel. Essa aguilhada tem tradução que vai falar que é um ferrão, né? Ferrão de boi. Gente, eu tô compartilhando com vocês esse versículo porque eu estou lendo um livro muito bom que chama Homens do Reino. E o autor do livro, ele escreve sobre Sangar. Bem-vinda, Alessandra. E Sangar, ele ainda pede para dar uma soletrada, né? Sangar. Porque Sangar, ele como Jabés, ele é citado essa única vez. E com um aguilhão, como um condutor de bois, né? Ele matou 600 homens, libertando Israel. Segundo o raciocínio do Tony Evans, o autor do livro, ele tudo indica que ele era um fazendeiro e Israel vinha sendo dominado pelos moabitas e era um sistema de caos naquela época dos juízes, né? Tinha muito caos, muita confusão, era bem parecido com os dias de hoje, é uma confusão. E ele se levantou, como Ezequiel 20:22, né? Deus achou um homem que se colocou na brecha, ele se levantou e libertou Israel, um fazendeiro, um homem simples, se tornou juiz, ele é um juiz menor, e nós estamos começando uma semana. E a reflexão dessa semana é: nós não podemos encontrar desculpa que não temos ferramenta para fazer o nosso trabalho. Ele, com um ferrão de boi, ele libertou construiu uma nação e mostrou a importância do papel do homem, de se colocar na brecha. E essa semana está começando e nós estamos buscando a Deus também para que nós tenhamos a coragem de sangar, que tenhamos uma coragem de enfrentar essa semana. Se tiver que derrotar, usaremos as armas que temos, pois o Senhor é que vai nos fortalecer. Eu creio que Sangar certamente foi cheio do Espírito Santo, cheio de poder, porque, gente, 600 homens, né?
Não sei como que se deu isso, se foi a cada 50, a cada 100, mas o importante é que ele venceu 600 homens, libertou Israel e se tornou um dos homens importantes na época. Essa semana é uma semana de desafio para muitos homens, né? E a vida para os homens é uma vida de desafio. Nós temos que estar vencendo nossos inimigos. E o que Tony Evans quer dizer é: não arrume desculpa. Pegue as ferramentas que você tem. Ah, mas ele é advogado, ele é engenheiro, ele é... Não. Deus, o Sangar, era um fazendeiro, um homem comum, e Deus usou ele de forma extraordinária. Assim também é o nosso chamado. O fato de sermos homens, Deus já nos capacita para lutarmos e vencermos os nossos inimigos. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Te louvamos, Senhor, porque o mesmo Espírito que fortaleceu o Sangar é o Espírito que vai fortalecer cada homem e cada mulher nessa live. Senhor, obrigado pela vida do teu servo, pastor Samuel. A Deus, unja ele, capacita ele cada vez mais, que ele possa, Senhor, nos trazer uma palavra que ficará gravada aqui na internet. Senhor, e não só hoje, mas sempre essa palavra estará libertando, salvando vidas e fortalecendo os homens, ó Pai. Senhor, te agradeço, Senhor, porque o Senhor é muito bom e tremendo para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, bem-vindo aí. Eu vi aqui a Alessandra, a Leila, Carlos Magno, nosso advogado, a Luan Santana, ó... João, eu percebi aqui que você fez uma chamada no YouTube. Como é que funciona? Você quer entrar para explicar para a gente como é que funciona? Me fala aí. Ah, João. O Josias, gente boa demais, Josias. É isso aí. A Alessandra postou um vídeo da Assembleia de Deus em Santa Catarina. Culto maravilhoso, hein, Alessandra? Muito bom, viu? Então, tá. É isso aí, pastor Samuel. Passa a palavra para o senhor aí. Agora o senhor está no comando aí, bem-vindo. Se apresente aí, vamos que vamos. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor para todos. Meu nome é Samuel, né? Eu estou servindo ao Senhor, congregando lá na Congregação Califórnia. Algumas pessoas me conhecem, outras ainda não me conhecem tanto. E a gente está nessa batalha, a gente está nessa caminhada, porque a gente sabe que o que a gente faz não é nem para homem, nem para este mundo. O que a gente faz é para o Deus dos céus, e isso pode acarretar um peso de glória na eternidade. E quando o Giniton me comunicou a respeito da live, né, e até do projeto e tal, eu até lembro de eu ter falado com ele assim, rapaz, esse tema, homens ao máximo, ele é bem peculiar, porque em si, muitas vezes nós não temos tido todo o desempenho e toda a desenvoltura que nós poderíamos ter. Nós muitas vezes deixamos a desejar em diversas áreas, às vezes por conta de não nos atentarmos, ou às vezes por falta de instrução, mas sempre acontece de alguma coisa na nossa vida precisar ser aperfeiçoado, precisar ser melhorado. Nós não somos seres perfeitos, né? Nós estamos num processo. E aí, com base nisso, eu gostaria de compartilhar uma palavra, uma reflexão, e que Deus possa nos instruir, que Ele possa crescer o nosso conhecimento. Essa palavra fica em 2 Reis, no capítulo de número 20. É um texto bastante conhecido, que nós muitas vezes falamos a respeito dele. Não vou falar especificamente sobre o texto, mas sobre algumas coisas que nós podemos nos atentar aqui.
e que muitas vezes acabam passando despercebido. 2 Reis, capítulo de número 20, é o verso de número 20, é o verso primeiro mesmo, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Eu vou ler mais uma vez a parte B do versículo. Na verdade, a parte C, né? Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Esse texto que nós lemos, nós sabemos como é que vai ficar no final das contas, como ele acaba, que assim que o rei recebe essa notícia, ele tinha adoecido e ele recebe a notícia, Deus manda um profeta ir até lá com um propósito específico. É dizer para ele, ponha a tua casa em ordem, porque essa enfermidade que veio sobre você, ela vai te levar a óbito. Ela é o fim aqui. E nós sabemos que Ezequias, ele se humilha diante do Senhor, ele vira para a parede e chora e clama ao Senhor e diz ao Senhor, lembra, Senhor, do serviço que eu fiz para o Senhor, lembra da sinceridade, do quanto eu me dediquei a fazer o que era a tua vontade, quero fazer reto aos teus olhos. Lembra, Senhor, de tudo quanto eu fiz para o Senhor e tem misericórdia de mim. E aí, antes que Isaías ainda saísse de dentro do palácio, né, ele ainda estava no pátio, o Senhor fala com ele de novo e manda ele voltar e dizer para Ezequias, olha, estão sendo te acrescentados aí 15 dias ainda, 15 anos na tua vida. Você não vai morrer agora. Aí Ezequias até pede uma prova, um sinal de que aquilo era verdade, porque, o profeta veio até ele com uma palavra de, aqui é o fim da linha para você. E depois o profeta, ele volta, ainda em poucos momentos, o profeta volta e vai falar com ele, fala, olha, você orou e a sua oração foi ouvida e o Senhor te acrescentou anos. E ele pede uma prova, o Senhor, por meio do profeta, entrega essa prova para ele e Ezequias vive mais esses anos. Só que aqui tem um ponto, que é um ponto de reflexão muito necessário e importante. Porque quando Ezequias adoece, o Senhor vai enviar o profeta para falar com Ezequias. Ponha a tua casa em ordem. E aí aqui vem a importância disso. Porque o que acontece é que Ezequias se dedicou muito a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Basicamente ele purificou Israel em diversos aspectos. Ele destruiu altares feitos a Baal. Ele parou com o sacrifício a ídolos. Enfim, ele fez várias coisas que agradaram ao Senhor. Mas, de alguma forma, ele não teve um cuidado, talvez um zelo tão adequado com a própria casa. E aí entra um ponto muito importante, porque naquele momento em que a enfermidade veio, que essa enfermidade o levaria, Deus queria dele uma coisa. Ezequias, põe a sua casa em ordem. E sendo acrescentados os anos de vida, Ezequias aparentemente ainda não conseguiu fazer aquilo que o Senhor tinha pedido ele para fazer. Sendo acrescentado esses anos de vida, ele ainda não colocou na cabeça de que ele precisava manter a casa dele em ordem, ele precisava cuidar dos detalhes, ele precisava se atentar para a forma como a casa dele estava andando, a família dele estava andando. E aí nós vamos ver a história continuar, e na Babilônia um novo rei começa a reinar e manda cartas e presentes a Ezequias. Passado esse momento, Ezequias, ele levou esse visitante que veio, esse embaixador que veio da Babilônia, ele levou esse homem pelo palácio, mostrou tudo que ele tinha no palácio, mostrou o cofre, mostrou os tesouros, mostrou tudo quanto tinha no palácio. E Isaías, sabendo disso, vai até Ezequias e pergunta para Ezequias o que é que aqueles homens viram do teu palácio. E aí Ezequias fala, viu tudo que tinha. E aí, eu vou até ler
Aí, veja bem, no verso de número 16, ainda do capítulo de número 20. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Dias virão em que tudo que tens em teu palácio será levado para a Babilônia. Todas as riquezas que os teus antecessores acumularam até o dia de hoje, nada restará, diz o Senhor. Serão levados até mesmo alguns de teus próprios filhos, que tu gerastes. Eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que proferiste. Pois ele havia entendido que haveria paz e segurança durante a sua vida. E aqui é um momento que a gente começa a entender algumas coisas. Porque quando a vida de Ezequias estava chegando ao fim, o Senhor manda um profeta para falar com ele e dizer: põe a sua casa em ordem, organiza a tua casa, a tua família, coloca essas coisas alinhadas. E Ezequias toma a atitude de pedir a misericórdia de Deus, e como Deus é apto em ser misericordioso, ele dá essa oportunidade a Ezequias e ele vive mais alguns anos. Só que esses anos que ele recebeu a mais, essa bênção, essa dádiva que ele recebeu a mais, ele não conseguiu pôr em prática aquilo que o Senhor tinha cobrado dele: colocar a casa em ordem. E o resultado disso é o que nós vemos no capítulo 21. No verso 1 do capítulo 21 vai dizer assim: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. No verso 21 do capítulo anterior, Ezequias morreu e descansou. Aí, assim que diz que ele morreu, diz que Manassés, o filho dele, assumiu o trono. E aí vai dizer no 21, Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Eifzibá. E aí, a partir do verso 2, vai vir diversas palavras, diversas citações do comportamento que Manassés teve. Manassés edificou altares a Baal, Manassés contaminou o templo do Senhor, ele edificou altares dentro do templo do Senhor para deuses estranhos, ele trouxe para dentro de Israel adivinhos e espíritas, ele trouxe diversos comportamentos para dentro do povo que não condiziam, que não eram característica de Israel. Ele contaminou a nação de Israel. E aí é interessante observar que a Bíblia diz: ele começou a reinar com 12 anos. Ou seja, ele nasceu já depois de o Senhor ter dado ao pai dele, Ezequias, os seus 15 anos a mais de vida. Então, dentro da bênção que Ezequias teve, e ele teve uma ordenança que foi: coloque a tua casa em ordem, ainda assim ele conseguiu não colocar as coisas na determinada ordem, nos determinados meios. E é aqui que entra a reflexão. O quão importante é que nós tenhamos as nossas casas, as nossas famílias bem estruturadas, bem organizadas. O quanto nós fiquemos atentos a essas coisas. A importância que isso tem. Porque, no caso de Ezequias, o filho dele que assume o trono não recebeu instruções devidas. Talvez não foi instruído corretamente, ou nós não sabemos exatamente quais foram os motivos que levaram Manassés a se comportar dessa maneira, mas a verdade é que ele não refletia nem o caráter, nem o comportamento do pai. E isso fez com que Israel, com que Judá, fosse atacada anos depois, gerações depois, pela Babilônia. No capítulo 24, vai dizer que o Senhor levantou a Babilônia contra Judá para ferir Israel, para ferir Jerusalém, para ferir Judá, pelo motivo dos pecados que Manassés tinha cometido contra o Senhor e o que ele fez o povo cometer contra o Senhor. Então, veja que a execução da invasão da Babilônia, toda essa trama, toda essa história que nós vemos, ela foi uma punição que veio por conta do comportamento do filho de Ezequias.
um filho que ele teve já nos anos nos anos bônus, vamos dizer assim, que ele recebeu da parte do Senhor. E com uma ordenança clara: ponha a sua casa em ordem. E aí, a gente entende algumas coisas, porque Deus, ele não age com improvisos. Deus não gosta de desordem. Nós sabemos isso, a própria palavra vai dizer que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Deus não gosta de desordem. A bagunça não faz parte dos planos de Deus. Ele não improvisa. Tudo ele tem determinado e no tempo certo ele faz acontecer. Isso é tão assim, tão importante que, por exemplo, quando Jesus, em Lucas 14, vai falar a respeito até mesmo de aceitar a vida cristã, aceitar esse compromisso de uma vida de entregue ao Senhor. O próprio Jesus vai usar duas parábolas para esclarecer o quanto é importante um planejamento. Porque ele diz assim: qual de vós, que querendo edificar uma torre, não para primeiro e faz todas as contas, para que, quando começar a torre, tenha condição de terminar? E que não fique ela construída até a metade, e que aí as pessoas passem e balancem com a cabeça e digam: esse homem é um tolo porque tentou construir algo que não podia. E aí depois ele vai falar a respeito do rei que queira sair da guerra. Ele primeiro não conta com quantos soldados ele precisa sair, se o número de soldados que ele tem é o suficiente para a batalha, e se não for o suficiente e a guerra ainda está distante, o exército adversário ainda está distante, ele não manda um mensageiro pedindo paz. Jesus está trazendo tanta importância para isso que até mesmo para a pessoa decidir viver uma vida para Cristo, é necessário que ela planeje primeiro. Ela saiba as coisas que ela vai ter que renunciar, ela entenda a vida que ela precisa ter. E isso tudo também faz parte das coisas que nós precisamos ter em mente nas nossas vidas. Como homens, como esposos, como pais de família, na maioria dos casos, nós precisamos ter planejamentos. Porque quando nós ficamos improvisando, o improviso, ele é uma correção de um percurso, mas ele não pode ser o modo operandi de ninguém viver. E esse é um problema. Porque quando nós não andamos dentro de planejamentos, nós não observamos possíveis problemas que vão acontecer. Se nós não fazemos isso, nós estamos dando o braço a torcer para coisas ruins vierem na nossa vida, para situações difíceis acontecerem. No caso de Ezequias, ele ainda entendeu e compreendeu que no tempo de vida dele haveria paz e segurança. Porque a profecia que Isaías entrega para ele é dizendo: olha, dias virão em que tudo que tem no palácio, tudo que os seus antecessores conquistaram, tudo que você conquistou, tudo isso que está aqui vai ser levado. E até mesmo os teus filhos serão levados. Só que ele entendia que aquilo não ia acontecer naquele momento, que aquilo aconteceria posteriormente, e ele diz: boa é essa palavra do Senhor que tu proferiste, Isaías. Porque enquanto nos meus dias vai ter paz e segurança. Mas veja o quão complexo é isso e o mal que isso causou. Porque depois, por conta dos comportamentos do próprio filho dele, Deus teve que trazer uma punição sobre Judá, sobre Jerusalém. E é aí que entra essa questão de como homens que têm o intuito de ser cada vez melhores, e como eu disse pelo nome, homens ao máximo, nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Porque nós passamos por diversos problemas na vida, isso é normal. Mas existem coisas que nós podemos antecipar. Existem coisas que nós podemos observar, existem coisas que nós podemos perceber que podem vir a acontecer. Não necessariamente vão, mas se existe a possibilidade de acontecer, o que é que eu posso fazer a respeito? Qual o planejamento eu posso ter? Qual a postura que eu vou ter com relação a isso? Porque se existe o risco, se existe a hipótese, então não cabe a mim querer dar o braço a torcer e trocar sorte por azar, esperar que tudo vá bem e que as coisas se encaixem sem que eu faça a minha parte. Ezequias recebeu uma ordem do Senhor dizendo: põe a tua casa em ordem. Ele não acatou esta ordem. E um filho que ele teve, já dentro dos anos que ele recebeu de bônus, de bênção do Senhor, esse filho foi uma causa latente, foi um gatilho
que fez com que Jerusalém, com que Judá se contaminasse e se perdesse. Nós podemos observar nas nossas casas, nas nossas famílias. Nós podemos ficar atentos e entender e perceber as coisas que podem vir a acontecer. E se elas podem vir a acontecer, cabe a nós irmos lá e tomarmos as decisões necessárias, planejar, cabe a nós sentar e conversar, cabe a nós entendermos o que está acontecendo, conversar e tentar chegar no resultado para que não haja perigo lá na frente. Nós podemos aprender que o planejamento é algo que Deus quer de nós. Que ter as coisas estruturadas é algo que Ele tem para nós. Nós não precisamos improvisar, se nós sabemos que Deus é o Senhor que abençoa os nossos planos e os nossos projetos. Mas a gente tem que ter isso alinhado. Viver improvisando, esperar que tudo vá bem, é dar o braço a torcer, é trocar sorte por azar. É não querer viver uma vida só de bênção e abrir portas e brechas para males que podem vir. Não hoje, nem amanhã, mas no futuro. Então, que nós estejamos atentos e que nós tenhamos essa palavra. Isso não cabe unicamente ao homem. Cabe até mesmo à mulher, porque a palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Que nós tenhamos entendimento claro disso. Que as coisas precisam estar organizadas, elas precisam ter ordem. Se não existe um planejamento, se não existe uma ordem, se não existe um consenso, se as coisas não estão determinadas, existe grande chance de dar errado, existe grandes perigos. E nós precisamos cuidar disso, para que nós não deixemos brechas abertas e que por essas brechas males venham contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa chamada, nosso ministério, contra nossos sonhos, projetos, que nós tenhamos as coisas em ordem. Essa é a palavra. Eu acho que eu passo uns minutinhos aí. Tá ótimo. Tá muito bom, pastor. Palavra excelente, é isso mesmo. Bênção demais. E para um início de semana é tremendo, porque é como o pastor disse, e eu assino embaixo, devemos organizar a nossa vida e para que a gente possa perceber, estar pronto para o dia da adversidade. O pastor fez lembrar a parábola das 10 virgens, né? 5 não estavam preparadas, apesar que as 10 tinham a lamparina acesa. Olha para o senhor ver, as 10 tinham a lamparina acesa, mas tinha 5 que não estavam preparadas para o dia da volta do noivo. Então, assim também é a adversidade, nós temos que estar pronto para ela, né? Pode falar, pessoal. Nesse ponto, isso aí entra em diversas áreas da vida, né? Porque, por exemplo, existem estudos que mostram que muitas separações, muitos divórcios acontecem por uma questão do relacionamento do conjugal, do esposo, da esposa, às vezes não estar mais tão bem, já na meia-idade, coisa e tal, acontecem essas dificuldades. Existem estudos que apontam isso. E esse tipo de coisa poderia, por exemplo, ser evitada, poderia ser vista lá na frente se, por exemplo, uma vida saudável fosse levada, uma prática de um esporte, uma caminhada, alguma coisa, um cuidado consigo. Então, não é só também na questão espiritual, mas é num aglomerado geral, porque o tempo passa e não volta. E aí, quando as coisas que deviam ter sido resolvidas no passado não foram, e agora chegam no presente, elas costumam dar grande desgaste e quando não dão sofrimento, né? Então, e nós tenhamos isso tanto no espiritual, nós somos corpo, alma e espírito, seres tricotomistas. Então, que nós tenhamos essa questão de estar em ordem, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito, e na nossa casa, no nosso lar, que as coisas também tenham ordem. É isso. Amém. Verdade, é isso mesmo. Gente, palavra excelente que o pastor nos trouxe hoje. Ela é para a gente começar a semana com o pé direito, né? A irmã Denise entrou no finalzinho, pegando a benção aí, né, irmã Denise, no final. E olha, é isso aí. Lá nós temos lá na nossa região, no Dom Bosco, Califórnia 1, Califórnia 2 e a sede regional, que é no João Pinheiro. Muito trabalho. E
bastante coisas para se organizar, né? E é isso aí, vamos fazer como Sangar, não vamos vacilar como Ezequias e vamos nos organizar, vamos usar as ferramentas que temos, colocar diante do Senhor e nos organizar. Olha, Senhor, nós temos essas ferramentas, nos ensine para que possamos organizar. E no corpo de Cristo nós temos aqueles que são olho e devemos ouvir, né? Como o pastor falou bem aí, nós precisamos estar sempre ombreando, sempre trocando ideia, porque uns são olho, outros são braço, eu sou dedinho, eu trabalho lá, sou irmão lá, mas todos nós temos que estar assim, disponíveis, né, pastor? Temos que estar disponíveis para que haja organização. Alguém verá, o outro vai atuar e o Senhor vai nos abençoar. Amanhã, pastor, nós teremos um encontro de homens lá no Dom Bosco. Lá no Dom Bosco, amanhã vai ser encontro dos homens, todos os homens aí do Dom Bosco, João Pinheiro, vão comparecer no encontro lá, são os homens máximos. Nós estaremos trabalhando. Por que homens máximos? Por causa de Cristo, nós somos Jesusinho. Então nós temos que nos espelhar nele, e ele é o máximo do máximo do máximo. E nós estamos perseguindo, né, pastor Samuel? Como diz o Cito Malafaia. Não tem família perfeita, mas nós cremos. Não tem homem perfeito, mas nós temos uma referência, que é Jesus, né? E aí, então, nós vamos estar reunidos para discutir coisas do interesse da igreja, da comunidade, das nossas famílias. Nossas famílias têm que ser bem cuidadas, um pode ajudar o outro. E nós temos a expectativa de ter uma igreja grande e emocionalmente saudável, se os homens estiverem dispostos a ombrear. A Bíblia fala que amigo é ferro afiando ferro. E temos que estar lá, irmãos, para confrontar um ao outro, para chorar junto, rir junto, né? E trazermos que o Senhor possa nos usar como instrumentos de edificação. Não preocupa se você não é engenheiro, advogado, médico, preocupa não. Sangar tinha só um ferrão, uma ferramenta agrícola bem arcaica. E Deus usou. O menino lá tinha só 5 pães e 3 peixinhos. E o Senhor deu ordem a tudo aquilo lá e tudo se transformou. E eu acho maravilhoso essa parábola da multiplicação dos pães, que quem cedeu os pães levou um lucro danado, que voltou com 5 cestos. Deu 3 pães e voltou com 5 cestos para casa. É uma alegria. Falei, gente, como é que pode? Eu dou 5 pãezinhos, volto com 5 cestos. E é assim mesmo que o Senhor quer nos usar. Pastor Samuel, eu te agradeço. Bom demais. Vai voltar, é claro, porque muito edificante. Né? Eu sei que o JB, que é o nosso fera aí na internet, estamos colocando essa live aí, parece que é no Face também, e no YouTube. E o Senhor, eu tenho certeza que com essa palavra o Senhor vai alcançar muitas vidas, né? A gente fala que a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem. E uma das portas que surgiu é a internet. Nós vamos romper ela, vamos quebrar ela, porque temos que pregar o evangelho, temos que implantar o reino, que é o nosso propósito, né? O objetivo final. Agradeço a Thalita, a Shirley, a Denise, a Leila, que falou que a palavra é edificante. Meu Deus. E deixa eu ver mais. E o Gleison, né? Gleice Carneiro. A Luana Tem uma galera aí que me conhece. A turma sua tá aí, ó. A minha turma hoje acho que foi pro sítio, deve estar cansada, não deu conta, não. Tem Eliane Rodrigues, irmã Maris, que é uma benção, né? Gilmara Martins, Deus abençoa. Clare Reis. Então, gente, vocês são bênção demais da conta. E assim, sabe, que o Senhor abençoe cada um de vocês, dê uma boa noite de descanso. E muito obrigado. Esteja sempre aí. O objetivo dessa live é unir todas as congregações das regiões, todos os homens, adolescentes, jovens, mulheres. Semana que vem, a partir de amanhã, só mulheres. A semana inteira, a Marielita, a Camille, só mulheres que vão estar
ministrando em nossas vidas, como o pastor Samuel fez hoje. As mulheres são uma bênção. Nós temos o caso de Débora, né? Desperta Débora em tempo difícil. E teremos as Déboras que estarão ministrando aí durante a semana. Pastor Samuel, ore e nos despeça, por favor. Amém. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai, meu Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que o Senhor nos deu. Te agradecemos, meu Pai amado, pela tua palavra. Senhor, nós queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, meu Pai. Que o Senhor nos dê, meu Pai amado, sabedoria, nos dê, meu Pai, visão, meu Deus, para que nós possamos observar as coisas, Senhor, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Detalhes, Senhor, meu Deus, que nós podemos estar deixando, meu Pai, passar batido, que nós podemos estar deixando a desejar, meu Deus. Meu Pai amado, coisas das quais nós precisamos resolver, nós precisamos consertar, nós precisamos melhorar, Senhor. E que essas coisas podem no futuro vir nos trazer dor e sofrimento, coisas, meu Pai amado, que não deveriam acontecer. Senhor, então nós te pedimos, nos dê sabedoria, meu Pai, para que nós possamos colocar as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias na mais perfeita ordem, meu Deus. Nos dê sabedoria, meu Pai amado, para tomar as decisões. Nos dê sabedoria para saber lidar, meu Pai, com todo e qualquer problema, Senhor, que possa vir a acontecer no nosso meio, na nossa vida, ou até mesmo na nossa família. Senhor, nós te pedimos, meu Pai amado, a tua bênção. Nós te pedimos a tua graça. O Senhor disse na tua palavra que se alguém tem falta de sabedoria, que pedisse, que o Senhor dá deliberadamente. Então nós estamos te pedindo, meu Pai, nos dê sabedoria, Senhor, para edificar as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas, nossos ministérios, nossos sonhos, nossos projetos, Senhor. Que sejam edificados, Senhor, segundo a tua vontade. Meu Pai amado, eu te peço, abençoa cada um, Senhor, que compareceu a esta live, meu Deus. Senhor, que o Senhor dê uma semana abençoada, que o Senhor dê uma semana de paz, uma semana de sucesso naquilo que forem fazer, que eles consigam cada um executar os seus planos, os seus projetos, aquilo que determinou em fazer essa semana. Meu Pai amado, vá junto com eles, Senhor, e ajude, meu Pai, a cada um a executar, meu Deus, e ser bem sucedido nisso que está fazendo. Meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa cuidar das nossas famílias, das nossas casas, das nossas vidas, porque nós somos teus, nós pertencemos a ti. As nossas vidas foram entregues a ti, meu Pai, e nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, que o Senhor é um Deus que cuida e que guarda e que vela pelos seus. É o que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bênção, aleluia, amém. Pessoal, bom descanso. Agora, né, boa segunda-feira, que nós já estamos virando o dia aí. E muito obrigado, Jesus abençoe cada um. Pastor Samuel, até breve, né? Até breve estaremos juntos aí. Amém. Deixa eu ver aqui. Acho que o Carlos Marques está querendo entrar aqui. Carlos Marques trouxe uma palavra maravilhosa para nós aí ontem. Foi bênção demais. Deu uma aula para nós aí de como cuidar das mulheres e foi muito legal. Glória a Deus. Não entrou não, mano. Pediu para convidar aqui, mas não entrou não. O pessoal pede para entrar, mas não entra. Deus abençoe cada um. Fique com Deus, gente. Até amanhã, se Deus assim permitir. Aqui, abraço. A música não para. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.